Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui numa colaboração com o Centro de Memória da Eletricidade para discutir saúde. Na live de hoje, nós vamos discutir o tema da história dos vírus e da virologia. É uma temática que tem, né, nos colocado atualmente várias questões, né, do próprio conhecimento em relação aos vírus, o conhecimento em relação à história desses vírus e particularmente do campo de estudo dos vírus, que é da virologia, no contexto atual, acionado pelo novo coronavírus. Né? Vou aguardar aqui, enquanto vocês estão entrando. Né? Nós vamos conversar hoje, bom dia a todo mundo que está entrando agora, sobre esse tema, no mesmo esquema de sempre, né, que a gente está fazendo. Primeiro, eu vou fazer algumas perguntas e logo em seguida vocês podem, ao longo da conversa, fazer as perguntas que julgarem mais pertinentes. Hoje nós vamos conversar com o Jorge Etbilete de Lara, que é graduado em História pela Universidade Estadual do Paraná, graduado em História das Ciências da Saúde pela Fiocruz, e atualmente faz doutorado em História das Ciências da Saúde também na Fiocruz. Jorge trabalha com vários temas, né? Durante o mestrado ele estudou a emergência da dengue como desafio para a virologia brasileira nos anos 80, e atualmente ele desenvolve uma tese de doutorado sobre pesquisas com radioisótopos na biologia do Brasil, no período da Guerra Fria. Então ele trabalha com temas que vão da história das ciências da vida, história da biologia, da virologia, da radiobiologia, história da ciência e da Guerra Fria. A gente vai conversar com Jorge hoje especificamente sobre a história dos vírus e da virologia. Eu vou convidar o Jorge para a nossa conversa. Oi, Jorge. Bom dia, tudo bem? Eu fiz Oi, bom dia. Bom dia. Eu fiz uma brevíssima apresentação sua. Gostaria já desde já de agradecer, né, por você ter aceitado participar. Eu esqueci também eu vou falar disso já já, do canal no YouTube dos vídeos de divulgação científica no campo da história que você vem fazendo também. Vou falar disso já já, mas queria perguntar da sua, que você falasse um pouco da sua trajetória de pesquisa, trajetória profissional, você falasse um pouquinho sobre ela antes da gente começar a fazer essas outras perguntas. Tá bom. Não é uma trajetória. Acho que caiu. Voltou? Não, não, voltou, tô aqui. Tá. Deu uma travada para mim, Eu mas agora entrei. tá tudo bem. Tá bom. Eu entrei na graduação em História logo assim que eu concluí, né, o colégio, em 2014. E aí logo no primeiro ano, eu me interessei por História das Ciências, História da Medicina, né? E aí, durante a graduação, eu estudei um médico homeopata paranaense, o Nilo Cairo. Foi um dos criadores da Universidade do Paraná, né, que hoje é o FPR, estudando o pensamento dele, as concepções de saúde e doença, né, e também o pensamento vitalista dele, né. Ele era ainda um pouco dessa, não é contradição, mas dessa coexistência de pensamentos, de paradigmas, digamos assim, no sentido kuhniano, né, de um médico no século XX endossar, né, visões vitalistas de concepções de doença e saúde no período de ascensão da microbiologia,
né? Então, eu estudei um pouco isso na graduação, e aí no início do mestrado, eu estudei um outro médico, um médico baiano, Trajano Joaquim dos Reis, que veio para o Paraná em meados do século XIX, e aí ele atuou aqui como inspetor de saúde, né, da Inspetoria de Higiene, e também publicou alguns trabalhos, dentre eles um trabalho sobre dengue, isso ainda em 1896. E aí isso me chamou a atenção, né, porque dengue no século XIX, né, eu não sabia, né, não conhecia essas discussões, Uhum. e aí eu fui a fundo escrevi alguns trabalhos sobre uma possível história da dengue no século XIX, e aí quis estudar dengue, né? E aí, só que para estudar dengue, eu tive que mudar completamente o meu projeto, ainda no primeiro ano do mestrado, né? E aí eu passei a estudar dengue a partir do momento em que ela se torna um problema de saúde pública mais concreto, digamos assim, mais palpável, né? Que é praticamente Que um é nos século depois. É, praticamente é. que é nos anos 80, né? E aí eu comecei a, a perceber ao longo da análise da documentação a proeminência, né, a importância dos trabalhos com o vírus da dengue, né, dado que era uma doença tida como desconhecida. Então, a virologia é uma das coisas que eu argumento, né, na minha dissertação, num artigo também que vai sair em breve, acho que ano que vem, na Manguinhos também, né, na revista, que a virologia foi fundamental para a resolução e para a compreensão do que era a dengue nesse período, né? Que era chamada, inclusive, de doença fantasma, né? Nos debates, né, de saúde pública. A primeira epidemia oficial da doença foi em 1981, né, em Boa Vista. Só que ela se reduziu àquela região, né? Uhum. Segundo a interpretação mais plausível é de que pelo fato do mosquito na época não estar espalhado, né, por outras regiões do Brasil. Então, acho que foram mais ou menos uns 11 mil casos na época, em 81, e no mesmo ano que em Cuba teve a primeira epidemia de febre dengue hemorrágica, né? E aí, em 86, alguns anos depois, ela ocorreu no Rio de Janeiro, e aí, a partir dali, se tornou crônica, né, digamos assim, na história da saúde pública brasileira. E aí eu percebi que a virologia, né, os virologistas do Instituto Oswaldo Cruz, sobretudo pela coordenação do Hermann Schatzmeier, né, que é um dos principais expoentes da virologia no Brasil, é, eles isolaram rapidamente o vírus em 86 e a partir dali continuaram estudando os vírus. Os vírus da dengue, né, os diferentes sorotipos, né, porque também isso implica na própria forma grave da doença, né, o, as reinfecções, né, com diferentes sorotipos do vírus, né, são 4 sorotipos conhecidos e aí se diferentes sorotipos infectarem uma pessoa em diferentes momentos, as chances da doença se tornar hemorrágica, né, se vier numa forma mais grave, ela é muito, muito maior. Então, a resolução do funcionamento desses sorotipos, desses vírus, foi fundamental também para a compreensão, né, do que seria quais as implicações da dengue mesmo, né, porque na época os muitos políticos, né, tratavam a doença como uma doença benigna, né? Era Uhum. nova, mas ela dá febre, mas ela não mata. Uhum. Pode ficar tranquilo, né? Só que, sendo que em 81, em Cuba, morreram 158 pessoas de febre hemorrágica, sendo 58 crianças e 100 adultos, né? E, e aí, na minha dissertação, eu estudei como que a epidemia de dengue como desafio virológico, né, como desafio para a virologia, que era, digamos assim, uma disciplina que estava
que se desenvolveu com um pouco mais de forma só a partir dos anos 70 no Brasil, né? Embora desde os anos 50 tenham trabalhos de virologia, mas institucionalmente nos anos 70, sobretudo, né? Com os 60 e 70, com os trabalhos de erradicação da varíola, a vacinação da poliomielite também, né? E aí uma disciplina relativamente nova, eu argumento que foi muito impactada pela emergência da dengue, né, que levou esses estudos a um outro patamar, né, e até hoje, né, o Brasil é referência em estudos de arbovírus, né, até mesmo ano passado eu fui como observador, como ouvinte no Congresso Nacional de Virologia, que aconteceu em Cuiabá, e assim, quantitativamente, os trabalhos com arbovírus, eles predominam, né, no campo da virologia. E não sei agora, né, com o coronavírus, é até Sim, uma coisa questão. interessante. E aí, para o doutorado, eu entrei recentemente no doutorado, né, agora eu estou no primeiro ano ainda. Eu Então você comecei a me acabou interessar um pegando pouco todo mais. esse acidente do ensino remoto, né? Sim. Eu defendi minha dissertação uma semana antes Caramba. da quarentena, né? Enquanto eu defendia, né, o pessoal estava começando a falar de uma forma um pouco mais séria, né, do Uhum. coronavírus, né? Que realmente vai ser um problema que a gente tem que se preocupar mesmo. E aí, no doutorado, eu estou começando a estudar um pouco como que os radioisótopos, como uma ferramenta tecnológica, científica, que emergiu nesse período da Guerra Fria, ele impactou diferentes áreas do conhecimento biológico, né, da pesquisa biológica, né, nessa linha da história da biologia, da história das disciplinas científicas que eu costumo pensar, né, nos meus trabalhos. Então, diferentes áreas como a endocrinologia, fisiologia, a bioquímica, a radioecologia, a pesquisa agrícola, a biologia molecular. Então, eu comecei a me interessar em fazer uma coisa um pouco mais ampla, né? Porque eu acho que eu tinha um interesse em fazer uma tese, continuando ainda o estudo mais específico da virologia, né? Só que é até um problema por conta da escassez de trabalhos na historiografia, né? Uhum. E assim como outros temas, né, próximos, então é um pouco complicado, assim, mas assim, em geral, eu acho que é isso. Ótimo. Eu vou voltar a esse ponto, me causou, foi muito, me causou, enfim, questionamento em relação a essa pesquisa já sobre dengue no século XIX. Depois eu vou pedir para você falar mais um pouco sobre isso. Mas antes, eu acho que é Uhum, importante também, para quem está entrando agora, é você falar um pouco desse campo de estudos, né, que é a história das ciências da saúde, particularmente, né? Você já falou que você, né, que um pouco sobre isso, mas especificamente como é que se constitui esse campo de investigação, quais são os principais, né, questões em relação a ele e as dificuldades em relação a ele que pode ter, tanto em relação à fonte, em relação ao trabalho documental, enfim, queria que você falasse um pouquinho desse campo. uhum. História das ciências da saúde, a gente poderia pensar numa história da medicina tropical, né? Na história das doenças negligenciadas, na história da bacteriologia, da microbiologia. Eu acho que um dos trabalhos assim bastante emblemáticos dessa historiografia, que não é de uma brasileira, mas é de uma brasilianista, que é a Nancy Stefan, né? Uhum. Ela publicou um trabalho, se eu não me engano, é de 1976, estudando o Instituto de Manguinhos, né? E pensando um pouco essa ciência essa ciência brasileira, né? O desenvolvimento, o surgimento, a institucionalização, né?
A partir dali, vários outros trabalhos surgiram na área, né? E é uma área muito diversa. Tem trabalhos que investigam, por exemplo, o trabalho do... Eu acho que eu vou falar mais do que eu conheço do pessoal da casa, porque se eu for falar num nível mais geral, mais internacional, é muito diverso, assim, né? Mas tem trabalhos que vão mais para a história das doenças, uma história cultural das doenças, trabalhos que vão para uma história das ciências da vida, né? Não uso exatamente o termo biologia, mas ciências da vida, porque considera tanto a pesquisa biológica quanto pesquisa biomédica, né? Essas interseções, né? E aí também uma história da medicina, eu acho que se encaixaria nessa grande história das ciências da saúde, né? Mas existem trabalhos muito interessantes, né? Como, por exemplo, o trabalho do Jaime Benchimol, dos micróbios aos mosquitos, né? Onde ele estuda a É uma trajetória do referência. Domingos José Freire, que é uma referência, acho que, se eu não me engano, é de 99, né? 98, 99. Que ele estuda a trajetória do Domingos José Freire, que seria foi um personagem interessante, que foi um dos primeiros personagens na história da vacina da febre amarela, desenvolver uma vacina, né, com o que ele tinha identificado como agente causador, ainda em meados do século XIX, né, o criptococcus xantogênicos, né, que seria um micróbio, né, e aí ele vai tratando justamente da emergência no Brasil da chamada Revolução Pasteuriana, né? Que seria justamente o início desses estudos da microbiologia, né? Da teoria, né? Dos micróbios, dos germes, adentrando o imaginário, o trabalho e, enfim, as teorias médicas, né? Que até então eram muito mais pautadas por visões airistas, né, da etiologia das doenças, né, os miasmas, ou então, enfim, e aí tem trabalhos também que discutem, como eu falei da Nancy Stepan, trabalhos que já apresentam uma crítica, né, a essa ideia de que a ciência no Brasil teria surgido a partir do Castelo de Manguinhos, né, e que, portanto, investigam mais a fundo a medicina experimental do século XIX, como, por exemplo, o trabalho do Flávio Coelho Edler, com a parasitologia, né, da escola tropicalista, né, de medicina, na década de 60, sobretudo, ali no século XIX. Mas também trabalhos que investigam, por exemplo, a resolução ou a construção, né, como queiram, né, da doença de Chagas, né, como, por exemplo, o trabalho da Simone Kropp, né, fazendo uma história da medicina tropical, uma história social, né, das ciências. Então, assim, eu acho que o campo é muito diverso e existem inúmeras abordagens, né, para você entrar nele. No meu caso, eu tenho muito interesse em pensar um pouco uma história das ciências da vida, mas também uma história da biologia, na medida em que eu tenho interesse pela formação de disciplinas científicas, né, agendas de pesquisa, a relação disso também com contextos políticos, sociais, econômicos, né, ecológicos, né? Então, também tem essa relação com a história ambiental, né? Muitas desses trabalhos de história das ciências da saúde, por exemplo, dialogam muito com a história ambiental, como, por exemplo, o trabalho do Gabriel Lopes, né? Que você até entrevistou já aqui, né? Mas, assim, eu não sou a melhor pessoa para fazer uma boa revisão da área, Não, mas porque, tá ótimo. como eu estou começando também. Não, mas acho que tá ótimo. Acho que deu uma boa, assim, né, uma panorama das temáticas, das questões, enfim, etc. Acho que é muito bacana. E uma das coisas que eu ia te perguntar, que aí especificamente, na sua dissertação em particular, você vai tratando de como que a virologia foi se configurando como uma especialidade, né, no campo da saúde. É, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais, né, como que a virologia foi se configurando
como uma especialidade, e aí se diferenciando ou se separando da bacteriologia, né, especificamente. Uhum. E aí eu quero fazer essa pergunta, em uma outra pergunta que é pensando assim, o que que sobra do passado no presente, ou de que maneira, porque eu vejo ainda várias pessoas tomando antibióticos, por exemplo, para se automedicando e tomando antibióticos para uma tentativa de combate ao novo coronavírus. E eu fico pensando o quanto que isso tem a ver, né, com essa construção, né, não sei, estou perguntando, com essa construção, essa aproximação dessas dois campos, né, do conhecimento, né, da bacteriologia e da virologia, que se autonomizaram, né, do ponto de vista no campo da ciência, mas eu não sei se nas práticas e no imaginário, representações populares ainda, né, há uma diferença tão expressiva entre o que é uma bactéria, o estudo das bactérias e o estudo dos vírus. Mas antes eu queria que você falasse um pouco desse processo de especificidade e você acha que se essa especificidade tem uma presença no imaginário popular, etc., ou se é de ordem mais científica. Uhum. Tá. Bom, a história da virologia, ela possui alguns elementos de ruptura, mas também de continuidade, né? E a historiografia da virologia não é muito grande, né? No Brasil, assim, praticamente não existe nada. E lá fora existem alguns trabalhos clássicos. O primeiro trabalho de história da virologia foi do Walterson e Wilkinson, que eles tentaram fazer uma história da evolução do conceito de vírus, né? E aí, nos anos 90, teve o Van Helvert também, que já começa a inserir esse debate justamente sobre quando a virologia teria se iniciado como disciplina autônoma. E de lá para cá, esse debate ele é muito presente, né, em outros autores que trabalharam com o tema da virologia. Né? Existe um consenso, né, dentro dessa historiografia, né, e inclusive não só na historiografia, né, acho que todo mundo que faz biologia e vai ter alguma aula sobre vírus acaba tendo contato com essa história, né, do vírus do mosaico do tabaco, né, que teria sido o primeiro vírus identificado, né? Ele foi e aí já tem um primeiro elemento de ruptura ou de relação com a bacteriologia, porque ele era um agente infeccioso que não se encaixava dentro dos postulados de Koch, né? Que eram as regras bacteriológicas, né, de Robert Koch para se fazer bacteriologia ainda no final do século XIX, né? E ele não se encaixava porque ele passava pelos filtros bacterianos na época e ele não era corpuscular, né? Ou seja, ele não era visível também a olho, não é a olho nu, né? Mas no microscópio você não conseguia enxergar. E aí a primeira pessoa, o primeiro cientista que conseguiu perceber, digamos assim, que se tratava de um agente infeccioso diferente foi o botânico russo Dmitry Ivanovsky. E isso, se eu não me engano, é 1896 ou 94, não tenho certeza. As datas é complicado Uhum. lembrar todas. Mas, a partir dali, alguns anos depois, teve um cientista holandês que também confirmou esses achados e chamou de Contagium vivum fluidum, né? E até num vídeo recentemente que a gente fez no nosso canal do YouTube falando sobre história dos vírus, os vírus na história, eu falo que essa ideia de fluidez ela é presente na história dos vírus desde o início, digamos assim, dessas pesquisas até hoje, né? Justamente pelas características, pela própria natureza, né, dos vírus. Aí, né, o interessante desse período é que eles utilizaram os chamados filtros de porcelana, que eram filtros, existiam vários, mas sobretudo um muito conhecido era o filtro Chamberlain. E aí com isso, com esses aparatos técnicos e tecnológicos, esses agentes ficaram conhecidos como os vírus filtráveis.
o termo vírus já existia, né? É um termo que Uhum. vem do latim, que significa veneno, e que era usado, né, e continuou sendo usado depois de uma forma muito genérica mesmo, para designar qualquer patógeno, né? Era usado num sentido bem genérico mesmo. Então, nas primeiras décadas do século XX, inclusive, por exemplo, na pandemia de 1918, né, de influenza, né, gripe espanhola, os vírus eram tidos como vírus filtráveis ainda dessa forma, ou seja, você não conseguia inferir características positivas ao vírus, mas só negativas, ou seja, eles não eram corpusculares, eles não eram visíveis por microscópio, eles não eram cultiváveis em meios artificiais, só características negativas, né? Sem falar na invisibilidade, não se sabia exatamente ainda. Tem uma citação muito interessante que é de 46, já é bem depois, né? E isso internacionalmente já se conhecia bastante sobre os vírus, já se conhecia inclusive que eles chamavam, né? Tinham alguns autores que chamavam eles de genes livres, né? Uhum. Como se fossem genes livres, né? Que é um pouco a ideia até hoje, né? A ideia de estruturas químicas, né? Que estão aí na natureza e que transportam um código genético, né? E em 46, essa citação é dos professores da Faculdade de Medicina da USP, né? Que falam que, num livro, eles lançaram um livro chamado Lições de Virologia Médica, tentando fazer um pouco um resumo, né, uma síntese do que se conhecia sobre esse assunto até o momento, e eles dizem que o termo vírus não constituía ainda uma ciência, que era um termo genérico e que eles ainda aguardavam por um termo ainda mais específico, né, para esse novo tipo de patógeno, e que pelas ciências físicas e naturais ainda não se conseguiam determinar exatamente o que era, né? Ainda muito próximo não muito diferente do início do século XX, né? Isso é um livro do Brasil, né? Lá fora até já existiam algumas noções um pouco mais apuradas, digamos assim, né? Mas essa história da virologia, ela é um pouco pautada pelos instrumentos, né? Que serviam e servem para resolução, né, do patógeno, então os filtros, depois vem as ultracentrífugas, vem o microscópio eletrônico, né, que permitiu visualizar não exatamente o vírus, né, mas uma espécie de sombra do vírus, né? Os métodos de coloração negativa, né, cristalografia. Então, surgiram vários métodos que foram acompanhando o conceito de vírus, né? Mas no início ele era ainda muito genérico e pautado por essa ideia de que não era uma bactéria, né? Ou que era ainda menor que os infinitamente pequenos, né? Uhum. Então é um pouco marcante na história dos vírus da virologia essas ideias. E aí a partir dos anos 50, né, com o melhor entendimento dos ácidos nucleicos, né, do DNA, do RNA, a ascensão, né, gradativa entre os anos 50 e 60 da biologia molecular jogaram mais luzes à definição de vírus, né, a definição moderna de vírus, portanto, ela surge desse período. Assim como as classificações dos vírus, né, das chamadas espécies virais, né. Tanto que é comum vocês verem as pessoas falando, o coronavírus ele foi primeiramente isolado nos anos 60. Bom, praticamente todos os vírus foram isolados nesse período, porque foi nesse período que começaram a classificar diferentes grupos de vírus mesmo, né? E diferenciar esses grupos. Então, o coronavírus também foi diferenciado nesse período por características morfológicas, né? Que seriam a coroa, né, do vírus, que poderia ser Uhum. observado por um microscópio eletrônico. Essa história, ela é uma história ainda em aberto, né? Como eu falei, existem muitos poucos trabalhos sobre virologia ou sobre vírus, né? Essas coisas podemos pensar de uma forma muito juntas, né? Uma história dos vírus não pode ser feita sem uma história da virologia, né? Uhum. Então,
Qual que era a outra pergunta? Ah, tá. Do imaginário, né? Se Isso. acompanha. Então, uma hipótese que eu tenho, eu não cheguei ainda a escrever sobre isso, porque eu ia escrever isso na minha dissertação, mas não dava mais tempo, né, de abordar ainda esse tema, Até porque mas nos você anos 80, emendou, assim, né? Até, né? Enfim, até porque você emendou. mas nos anos 80, além da dengue, teve o HIV/AIDS, né? Sim, pensando E, nisso. observando a documentação e vendo também o material que surgiu naquele momento, é, eu tenho a hipótese de que esse imaginário viral ele surge com mais força a partir daí, né? A partir da epidemia de HIV/AIDS. Uhum, E que antes uhum, disso é difícil você pensar que as pessoas, né, o senso comum, as pessoas em geral que não fazem parte dessas ciências, né, dos vírus, enfim, sabiam direito o que era um vírus, né? Então, até porque, tudo bem, em 1980 a varíola foi erradicada do mundo, né? Só que vacina para varíola já existia desde o século XVIII, né? A poliomielite também, nesse período, inclusive no IOC, né, nesse grupo que eu estudei, eles fizeram muitos trabalhos com o vírus e com a vacina da poliomielite, mas, de certa forma, e a vacina da poliomielite é dos anos 50 já, né? De certa forma, o imaginário sobre vírus, né, surge com força nos anos 80, né? E a diferença entre bacteriologia ou microbiologia e virologia, ela, de certa forma, ela não é uma diferença tão marcada até hoje, né? Porque uhum. nos currículos das faculdades de biologia ou de medicina, enfim, da saúde, né? Muitas vezes os assuntos de vírus, eles saem junto nas disciplinas de microbiologia, né? Muitos virologistas, eles não têm um doutorado em virologia, eles têm um doutorado em microbiologia, né? E eu digo isso porque tem a ver com a própria atuação, por exemplo, de um dos virologistas que eu estudei, que foi o Hermann Schetzmeier, que ele, em 86, ou seja, na emergência da dengue, no Rio de Janeiro, ele, além de ter criado, né, o laboratório de flavivírus para estudar a doença, ele também criou a Sociedade Brasileira de Virologia, né? Eu entrevistei ano passado, uma pesquisadora também do Departamento de Virologia, que foi a pioneira, né, nos estudos de morfologia viral com microscópio eletrônico, né? Não só da dengue, mas de inúmeros outros vírus, e que também que é a Mônica Bart, né? A Ortrud Mônica Bart, e que também era esposa do Schetzmeier, né? E ela diz, né, ela disse na entrevista que a ideia justamente do Schetzmeier era tentar marcar um pouco essa diferença, essa autonomia da virologia em relação à microbiologia, né? Criar com a sociedade congressos de virologia, né? Ou seja, autônomos, e, e aglutinar os pesquisadores de vírus numa mesma sociedade. Isso não é único da virologia, né? Outras Uhum, disciplinas uhum, também, por exemplo, a própria bioquímica, né, ela se dissociou, tentou marcar bem a diferença também de outras disciplinas. Nos anos 60, né, foi criada a Sociedade Brasileira de Bioquímica também. As sociedades têm essa função de tentar delimitar, né, essas fronteiras disciplinares, né? Mas no caso do imaginário viral, nos anos 80 ele se torna com certeza mais evidente, assim, né? Agora, certamente até hoje as pessoas não sabem muito bem o que é um vírus e a diferença exato. entre vírus e bactérias, né? Os vírus, eles sequer podem ser considerados organismos, né? Porque eles Uhum, não têm nem uhum, metabolismo. Eles precisam parasitar uma célula para conseguir se replicar, né? isso. Então, é de fato muito, muito difícil a gente conhecer a fundo. Só que, por outro lado, os vírus eles estão presentes na nossa vida, não só no nível social, político, econômico, como a gente está vendo, mas num nível biológico, evolutivo, né? Nós temos mais vírus no nosso corpo do que células, né? Uhum, Então,
eu acho que fazer uma história dos vírus da virologia não que todo mundo deva fazer isso, né? Assim, existem trabalhos fundamentais, incríveis, sobre doenças virais e que estão surgindo agora, inclusive também sobre a gripe espanhola, em 1918. Tem trabalhos excelentes sobre varíola, sobre poliomielite, sobre febre amarela, que não discutiram vírus, né? Mas, assim, discutir vírus nas ciências humanas, hoje em dia, na história, eu acho que é um caminho assim que interessante, né, para a gente, até para jogar mais luzes sobre essas diferenças que, como você disse, podem até confundir as pessoas num nível terapêutico, né? Sim, O que é sim, um parasita, né? O que é um vírus, o que é uma bactéria. exatamente. Tem uma pergunta aqui que foi feita do Jorge, seu xará, um pouco antes, que ele faz sobre, assim, a seu ver, e pelos seus estudos, o que que você acha da possibilidade do novo coronavírus ter sido criado ou escapado de um laboratório na cidade de Wuhan? E eu queria aproveitar, e fazer uma outra pergunta, que associada a essa, né? Como é fazer história do tempo passando, né? Que nem é do tempo Sim, presente, né? Mas é um pouco também do tempo passando, né? Enquanto as coisas estão acontecendo, né? Qual que é o lugar do exercício, da interpretação histórica, né, nesse momento, que também é muito importante para compreender o que a gente está vivendo hoje. A interpretação histórica é muito importante. Mas queria que você falasse um pouco, conciliando a pergunta que o Jorge fez com essa que eu estou fazendo, o desafio que é produzir não só história, mas também ciência, né, de uma maneira mais ampla, de um tempo passando, né, em curso ainda, né, com todas essas implicações que é fazer história sim. nesse momento. Bom, eu não faço história do tempo presente, né? Que existe uma área da história que seria a história do tempo presente, né? Então, portanto, eu não falo aqui como um especialista dessa área, né? Mas, de certa forma, né? Se nós estamos fazendo história hoje, nós também estamos fazendo uma história no tempo presente e até do tempo presente também, né? Desses passados que ainda não foram ultrapassados, né? Ou que, como você disse, que ainda estão passando. Primeiro de tudo, muito complicado, né? Não só pela distância temporal, pela falta dela, né? Mas também pelo fato de que é complicado distinguir sujeito e objeto, né? Uhum. Nessas histórias. No caso, relacionando com a pergunta do Jorge, eu acho que a história ajuda a entender, por exemplo, ajuda a compreender melhor esses processos, por exemplo, porque, bom, essa tese do vírus ter emergido do laboratório chinês, ela, primeiro que ela, né, de fato, ela já foi desmentida, né, por vários especialistas da área, só que ela ficou muito, muito marcada porque uma das pessoas que endossaram essa tese foi o virologista, ou ex-virologista, não sei, Luc Montagnier. Uhum. E o Luc Montagnier, ele foi responsável, ele ganhou o Nobel por isso, pela identificação do vírus HIV nos anos 80. Uhum. Né? Uhum. Então, é uma pessoa que teria, teoricamente, credibilidade para falar do assunto, né? Porém, as trajetórias das pessoas, elas vão, a história mostra muito bem isso, né? Elas vão para diferentes caminhos, não exatamente teleológicos, né? Ou que façam sentido, né? E, no caso, um outro elemento, né, disso é, por exemplo, o próprio fato da comparação com a SARS, né, em 2003, 2002, 2003, e que ela também ela emergiu, né, a principal hipótese de um morcego, né, na China. Ou seja, muito semelhante ao SARS-CoV-2, né? E de que o próprio fato de que o morcego, chamado morcego ferradura, ser considerado o hospedeiro natural, né, o reservatório de coronavírus. Né? Então, assim, essas ideias, né, eu acho que se encaixam muito numa
numa incompreensão, né, primeiro do assunto, né, dos vírus, de como eles podem emergir, né, de que não se trata apenas de uma mutação genética, mas de uma série de fatores ecológicos, né, ambientais, históricos, né, da relação com seres humanos e outros animais, né, a exploração, né, de florestas, de áreas inóspitas, de áreas ainda não né, a gente está vivendo agora as queimadas, né, do Pantanal brasileiro, o desmatamento histórico da Amazônia também, né, como eu mencionei agora há pouco, que desde os anos 50 se estuda vírus no Brasil, né, eu me referia aos trabalhos em arbovirologia do Instituto Evandro Chagas, né, do laboratório de Belém deles, que foi criado em 54 pela Fundação Rockefeller, lá em Belém, e eles, desde então, eles exploraram a Amazônia justamente identificando, isolando milhares de vírus e também percebendo como que as modificações, né, da região, né, o desmatamento, a exploração desses espaços trouxe ainda mais vírus e, enfim, outros possíveis vetores, né, para, digamos, as áreas urbanas, né? Então, eu acho que, assim, analisando esses processos historicamente, você consegue perceber como é muito mais provável, né, que essas modificações do próprio vírus ou do ambiente, do ciclo, né, dele, de diferentes hospedeiros, é uma coisa muito provável, né, muito de se esperar mesmo, né, do que o fato de que o vírus poderia ter emergido, né, ter sido criado no laboratório. Ainda que existam também eventos, né, de bioterrorismo, por exemplo, né, que parece Uhum. uma coisa de filme de ficção científica, né, no período da Guerra Fria, né, envolvendo sempre os Estados Unidos e outros países, né, como inclusive eu estou estudando isso agora com o Gabriel Lopes, né, sobre a dengue em Cuba, né, o mosquito Aedes aegypti, que tem um pouco a ver com essas acusações de Cuba de que os Estados Unidos teriam guardado em laboratório algumas espécimes de mosquito, de vírus, enfim, e usado isso estrategicamente, né? Mas isso desde a da Segunda Guerra Mundial e tal. Então, mas é uma coisa assim que é como relacionando com a sua questão da história, conhecendo, né, um pouco dessa história, desses processos, você consegue situar melhor, né, o que de fato é uma coisa crível e plausível, né? E o que realmente não faz sentido e que foi uma informação, digamos assim, criada no intuito mesmo de causar, né, confusão, né? Ainda mais num momento que realmente nem os cientistas sabem exatamente os rumos, né? Enfim, desses processos, né? Não são exatamente previsíveis, né? Muito menos nós historiadores também saberíamos prever, né, essa- esses processos. Com certeza. Eu fiquei lendo sua dissertação, como eu disse, e tem um momento que você fala dessa, em relação à dengue especificamente, da construção de uma. Que tem uma trajetória muito da dengue, né, com um conjunto também de incertezas, no momento de uma certa visão, meio de uma certa forma amenizando, mais amena. Não, não é uma doença tão forte, não é uma doença que leva a tanta mortalidade ou tão perigosa, deixa dengoso, né? Tinha até essa ideia nos anos 80, né, no começo, muito forte, deixa dengoso, uns dias de cama e febre, depois tá tudo bem, etc. E você fala tentando mostrar essa trajetória, né, da própria doença, do vírus da doença, né? Você fala de uma doença fantasma, né, que fica e que se transforma numa endemia de estimação, de certa forma, no Brasil, né? Uhum. Por conta de um conjunto de
da não resolução em relação à dengue, a não capacidade por vários motivos, você bem falou, né, envolve um conjunto de determinantes sociais muito amplos, né, eu diria até socioambientais, né, muito Uhum. amplos, que não é só, basicamente, quer dizer, a história do combate ao dengue no Brasil, né, ao vírus, tem sido muito centrado no mosquito, né, e Uhum. não, né, nessa questão dos determinantes sociais, saneamento básico, né, questões estruturais que são, que neste caso especificamente do DEM já se sabe o quanto que essas questões estruturais são fundamentais, né, para o combate ou a erradicação desse vírus. Você vê, né, pelo seu estudo, semelhanças ou narrativas, né, no modo de construção, né, da doença na história, ou pelas narrativas que circulam, né, foram construídas sobre ela, na questão das incertezas. Você vê semelhanças entre o modo como se construiu a dengue como problemática e o modo como vem se construindo o novo coronavírus como uma problemática, eu temeria muito daqui a 10 anos estar falando do novo coronavírus como doença de estimação. Né? Como a gente tem falado com a dengue especificamente. Mas, de certa forma, cria uma rotinização de cuidados em relação à dengue que às vezes vão se apagando, né? E depois dengue, Sim. chikungunya, zika, associação da zika com microcefalia, mas mesmo com essa complexidade tão grande, né, ela vai se arrefecendo, tanto o cuidado quanto a preocupação pública diante de outras questões. Então, né, são 30 anos, quase 40 anos de doença no Brasil, de endemia, então fica uma coisa, enfim, queria que você falasse um pouquinho. Eu acho que no caso do coronavírus, do SARS-CoV-2, é, muito provavelmente no discurso isso seja muito possível, né, de acontecer, essa normatização do problema, né? É um problema, é mais um problema, né, crônico, né? Logo está constituindo sua identidade nacional, né? Quase como a Uhum, dengue também. Só que o coronavírus existem inúmeras equipes, né, de pesquisa, inúmeros interesses globais pela resolução, né, da vacina, pela construção dessa biotecnologia. E o Brasil também existem inúmeros grupos de pesquisa de ponta, né, em contato, né, internacional com esses outros grandes centros de pesquisa que provavelmente em pouco tempo vão chegar a uma vacina eficaz contra o coronavírus. E eu acho que o que nos salvaria seria justamente a vacina, porque se nós dependêssemos de outros fatores, eu acho que sim, o SARS-CoV-2, né, a Covid-19, seria mais uma doença negligenciada no Brasil, né? Embora ela tenha características diferentes, né? Enfim, mas eu acho que seria, né? Porque como você bem falou, né? As doenças negligenciadas, né? Que ainda são muito presentes no Brasil, como a esquistossomose, a malária, e outras doenças que já para as quais já se tem tratamento, profilaxia há muitas décadas, né? Fica claro que a existência delas no Brasil se trata de um problema de ordem política, econômica e mesmo infraestrutural, né? Então, e no caso da dengue é muito isso também, né? Porque ainda que no início da emergência da doença nos anos 80, se tinha a esperança, né, não só no caso dos brasileiros, mas de diferentes especialistas que discutiam o assunto na época, de se chegar a uma vacina em 5 ou no máximo 10 anos, e não se chegou, né? Evidentemente, no caso do HIV também era uhum. existia a mesma pretensão, né? A mesma expectativa, né? Mas o HIV caminhou para os fármacos, né? No caso da dengue, não, né? O combate sempre foi exatamente ao vetor, né? E que é um combate, sim, né, muito importante, porém
é perceptível que existem outros fatores, né, que também corroboram essa continuidade, essa endemia de estimação, né, como a Keila Marzocchi, né, a infectologista da Fiocruz, ela falou, esses termos, doença fantasma, endemia de estimação, eles foram todos proferidos num mesmo debate que aconteceu ainda em 1986, né, na ENSP, na Fiocruz, né, sobre a dengue, né? Então existiam diferentes especialistas, representantes da SUCAM, né, na época a Superintendência, né, de Campanhas de Saúde Pública, né, que era o órgão que comandava, né, comandava ou deveria comandar, né, essas campanhas, e especialistas também, outros especialistas, né, virologistas, entomologistas, infectologistas, gestores de saúde do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, e todos debatendo dengue nesse momento, né? E aí, essa fala da doença fantasma, eu não lembro exatamente o nome da pessoa, mas foi o Ozanai, eu não sei se você conhece, era um especialista na época, se eu não me engano, ele era da SUCAM, e ele comenta, né, que o Aedes aegypti é complicado porque ele transmite doenças fantasmas, né? A febre amarela, a febre amarela urbana que já havia sido Uhum. erradicada, né? E a dengue que mal se sabia o que era, né? Então ele usa esse termo doença fantasma justamente para pensar nessas doenças que meio que não existiam, mas poderiam existir, mas poderiam ser transmitidas. E a Keila fala nessa endemia de estimação, justamente tendo uma análise bastante precisa, né, desse momento, porque ela diz isso justamente pelo fato de que o grupo dos infectologistas da Fiocruz, juntamente com os virologistas, eles estavam trabalhando para a criação de um diagnóstico, né, da dengue, criação de prontuários, de estabelecimento de critérios de manejo clínico, mas, por outro lado, por parte do governo, não existia sequer um apoio, digamos assim, a respeito desses critérios, desses sistemas que deveriam existir já para resolver, para tratar esse problema, né, que estava emergindo. Então, ela faz essa crítica, né, justamente ao governo, e fica muito evidente como eu falei do coronavírus agora, dos grupos de pesquisa, né, fica muito evidente esse descompasso, né, entre os cientistas e as autoridades públicas, Uhum. né, os políticos, enfim. Isso é muito evidente na dengue, agora, né, no coronavírus é até Também. mais, né, até Uhum. tudo por conta dos negacionismos e tudo mais. Então, eu acho que existe essa semelhança, assim. A gente está já acabando, infelizmente. Faltam poucos minutos, assim, 5 minutos, mas eu queria, antes de encerrar, tinha várias questões para você ainda, se a gente conversar, mas antes de encerrar, queria primeiro te agradecer muito, né, por compartilhar seu conhecimento, seu tempo com a gente hoje de manhã, dizer que a live vai ficar disponível no canal do IGTV e depois no canal no YouTube do Memória da Cidade, para quem não pôde assistir agora de manhã, que puder assistir depois. É uma aula, acho que é muito bom. É, mas gostaria que você falasse um pouquinho do seu canal no YouTube, como surgiu a ideia, nesses aí pouco Uhum. menos agora de 5 minutos que nós temos. Tá. Eu também quero agradecer o espaço, né, o convite, né, gostei muito de participar. O canal, ele se chama Tópicos em História das Ciências, né, e ele foi criado com a ideia, né, com o intuito de fazer divulgação científica em História das Ciências, né, que é uma coisa que não existe ainda, e que, portanto, é complicado, né, enfim, estabelecer quem seria o público-alvo, quais seriam mas a gente pensou, o canal é meu e da Rebeca Capozzi, né, que é minha colega da casa do Oswaldo Cruz, também é minha esposa, né? E
E a gente pensou em criar o canal com essa ideia de fazer divulgação, muito por conta da pandemia, né, como eu falei agora há pouco também dos negacionismos, de todos esses temas que ficam muito evidentes nesse contexto e que a gente acredita, né, que a história das ciências tem a contribuir, né, para essas discussões. Então, é um canal que pretende fazer divulgação da história das ciências, ao mesmo tempo que também faz vídeos refletindo sobre esses temas. A gente fez um vídeo sobre negacionismo, um vídeo sobre os vírus na história, como que nós podemos estudar os vírus dentro das ciências humanas, né? Semana que vem a gente vai lançar um vídeo sobre mulheres nas ciências. Que legal. Então a ideia é fazer um pouco. A gente lançou essa semana um vídeo sobre vírus e epidemias no cinema, né, analisando 2 filmes. Eu falei até um pouco dessa coisa do imaginário viral, né, que até é interessante, porque um dos filmes é o Os Enigma de zumbis, né? Andrômeda, Ah, tá e legal. o Enigma de Andrômeda é de 71, e esse imaginário viral está muito mais ligado a uma coisa extraterrestre, a um germe Sim, espacial. sim. Após os anos 80, esse imaginário já é mais terrestre, digamos assim, né? Uhum. E aí tem esses filmes também que são mais trashes, né, de zumbi e tal, que também tem dessa ideia de contágio, é bem interessante. Então, assim, mostrar como a história das ciências pode contribuir para discussões contemporâneas e, ao mesmo tempo, para que ela é um pouco mais ampla, né, do que se parece. Muito interessante. Parabéns a vocês também Obrigado. pelo canal. É muito importante ter mais esse espaço de divulgação científica, né, com informação de qualidade e de maneira muito leve, para quem estiver aqui e quiser Sim. assistir, de maneira muito leve, bem humorada, muito legal. Parabéns a vocês dois. E muito obrigado, Jorge, por ter aceito o convite, ter aceitado o convite de participar dessa conversa hoje de manhã. Tá bom? Tchau, gente. Eu que Bom final de agradeço. semana. Tchau, tchau. Tchau.